você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 15 de setembro de 2024, já estamos no 24º domingo do Tempo Comum. Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso Café com Santo Antônio. 24º domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Marcos, capítulo 8, dos versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação. Quando nos deparamos com situações de sofrimento seja pessoal ou sofrimento de algum parente, de algum amigo, a primeira reação, geralmente, é aquela reação de negação. Isso não é possível. E aí procuramos um culpado. Quebramos a cabeça tentando criar estratégias de vingança. Por mais compreensíveis e emocionais que sejam, essas reações não nos ajudam a lidar com os eventos difíceis da vida. Aqueles em que somos testados em nossa saúde, ou aqueles em que experimentamos a injustiça, ou a traição, ou até mesmo o fracasso. O sofrimento está lá e pede para ser atravessado. E estamos, então, aqui diante de uma grande escola, onde podemos aproveitar a oportunidade de crescer, crescer espiritualmente. Nosso Senhor, nesse evangelho desse final de semana, fala justamente do seu sofrimento. E Nosso Senhor fala isso de forma aberta, porque no sofrimento você não pode se esconder. É aí que você é visto e você se vê como realmente é. A mensagem de Nosso Senhor seria incompreensível sem a sua disposição de passar pelo sofrimento sem recuar, sem resistir. Estamos diante de uma mudança que se desenrola precisamente na maneira como estamos dispostos a aceitar o sofrimento. Nosso Senhor, Ele percebe que alguma coisa não está certa ali com a proclamação do Evangelho. Existe alguma coisa que está impedindo que sua palavra entre no coração das pessoas. Tentando perguntar o que aconteceu com sua pessoa, Nosso Senhor percebe que as multidões, elas têm uma visão parcial sobre ele. Por isso que Nosso Senhor pergunta diretamente: "Quem sou eu para vocês?" É aqui que está justamente o ponto central. Nosso Senhor, com uma pergunta ousada, a partir desse momento, não se dirige mais à multidão em geral, mas começa a lidar mais intimamente com os discípulos. Aqueles mais próximos
a Ele. E é a eles que Ele dirige essa pergunta, que pode soar um pouco assim: neste ponto da sua jornada comigo, depois do que vocês experimentaram, depois do que viveram comigo, o que vocês entenderam? Realmente, depois de fazer esta peregrinação junto com Nosso Senhor, é uma pergunta instigante. Quem sou eu para você? Essa é a pergunta que ressoa no coração de todos os discípulos e ressoa também no nosso coração. Em um determinado momento, é necessário parar e se perguntar: o que eu entendi sobre Jesus até agora? Pedro, neste evangelho, ele intui uma resposta, mas não compreende totalmente a sua resposta. Ele intui por um dom da graça, mas parece não estar disposto a viver. Talvez nós também tenhamos entendido muitas coisas sobre Jesus. Talvez estas coisas que nós conhecemos, mas não estamos necessariamente dispostos a viver isso de forma concreta. E Pedro, de fato, se vê incapaz de viver um aspecto aqui fundamental do seguimento, que é justamente aceitar o sofrimento por Jesus, né? Aceitar o sofrimento com Jesus. Ou seja, aceitar o nosso Senhor ser pregado na cruz. Pedro não tem medo apenas do sofrimento de nosso Senhor, como nós temos quando, obviamente, não queremos o sofrimento de uma pessoa amada. Pedro tem medo de seu próprio sofrimento pessoal, porque sabe que o fracasso de nosso Senhor também significará sua derrota pessoal. Então, podemos dizer que Pedro, como todos nós, ele tem medo do sofrimento. Por isso, vamos nos questionar hoje: como vivo meu relacionamento com Deus no momento de sofrimento? Vamos pensar sobre isto. Quero te convidar para o dia 17 de setembro, os 800 anos dos estigmas do nosso Pai, São Francisco de Assis. Os estigmas são as chagas, as dores dos pregos nas mãos, nos pés e o corte da lança em Nosso Senhor Jesus, e que São Francisco recebeu em vida estas chagas. Os sagrados estigmas do nosso seráfico Pai, São Francisco de Assis, nós vamos celebrar nas missas do dia 17 de setembro, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e 15, às 15 horas e também às 19 horas. Junto, nós teremos as bênçãos de Santo Antônio, como é costumeiro no nosso Santuário Santo Antônio. E também já quero convidar a cada um para poder estarmos juntos no dia 25 de setembro, o qual nossa paróquia vai receber, então, o título de Santuário Oficial da Arquidiocese de Brasília, na missa das 19 horas. Então, são dois grandes eventos que teremos ainda nesse mês de setembro, e um convite muito especial para você estar conosco no dia 17 de setembro, em uma dessas nossas celebrações, e no dia 25 de setembro, na celebração, às 19 horas, recebendo o senhor cardeal Dom Paulo César, que vai estar conosco, e vamos fazer a leitura, então, do decreto que nos tornará santuário oficial da Arquidiocese de Brasília. Espero por você. Chegamos ao final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu estou bom passado. Paz e bem.